Olá, meu nome é Bárbara Salles, trabalho no Laboratório de Botânica do Instituto Inhotim, em Brumadinho, e venho apresentar para vocês o seguinte trabalho: efeito de pré-tratamentos na germinação de sementes de Ciachrus microphylla e Ciachrus macrocarpa, duas palmeiras raras e endêmicas do Brasil. O gênero Ciachrus é particularmente muito diverso na região central do Brasil. A maioria das espécies são típicas de áreas secas na caatinga, cerrado ou savana, frequentemente encontrados em solos arenosos ou rochosos, ou às vezes crescendo diretamente em afloramentos graníticos. Visto que a maioria das palmeiras possui dormência morfofisiológica, a produção em larga escala é difícil devido às baixas taxas de germinação, que ocorre de forma esporádica e não uniforme. Entre essas espécies, temos a Ciachrus macrocarpa, uma palmeira rara e endêmica da Mata Atlântica, com aspecto ornamental belíssimo por conta do seu porte e das suas folhas dispostas em espiral ao redor. Seus frutos são grandes, podem chegar até 6 centímetros, e quando maduros ficam com a polpa externa macia e com um odor agradável. Tanto a polpa quanto a castanha são comestíveis, atrativa à fauna e de muita beleza. Ciachrus microphylla não possui caule e só ocorre naturalmente nos campos rupestres da Chapada Diamantina, na Bahia. A maioria das espécies de pequeno porte do gênero Ciachrus está confinada às áreas semiáridas ou de cerrado. De formato arredondado, seus frutos podem chegar de 1,5 a 2,5 centímetros, com coloração verde, passando a castanho quando estão maduros. Com o objetivo de avaliar a produção de espécies nativas de interesse ornamental e para a conservação, buscamos com esse trabalho avaliar a eficácia de tratamentos pré-germinativos no aumento das taxas de germinação de duas espécies raras e endêmicas do Brasil, Ciachrus microphylla e a Ciachrus macrocarpa. Para a Ciachrus macrocarpa, devido às características físicas e morfológicas dos frutos, tais como o mesocarpo espesso, foram expostos os seguintes tratamentos. Um é o controle e o segundo é a escarificação mecânica. As sementes foram mantidas por 34 dias em bandejas plásticas com substrato vermiculita a 30 graus e a 35 graus. Para Ciachrus microphylla, os tratamentos utilizados foram: o primeiro, controle; o segundo, giberelina por 72 horas; o terceiro, imersão em água, também por 72 horas. Essas sementes foram mantidas por 22 dias em placas de airbox com papel germe-teste umedecidas com água e também em um substrato composto por areia, vermiculita e carolina soil. Ao final dos experimentos, foram realizadas as avaliações do número de sementes germinadas e o tamanho do hiperfilo, tanto de Ciachrus macrocarpa como de Ciachrus microphylla. Em Ciachrus macrocarpa, não houve diferença na taxa de germinação e no tamanho do hiperfilo entre os tratamentos de escarificação mecânica e o controle. Isso quando as sementes foram mantidas na temperatura de 30 graus. No entanto, temperaturas elevadas demonstraram ser um fator limitante na germinação dessa espécie, visto que nenhuma semente germinou na temperatura de 35 graus. As maiores taxas de germinação em Ciachrus microphylla ocorreram no substrato com areia, vermiculita e carolina soil, em comparação com as sementes que estavam na placa de airbox com papel germe-teste, onde apenas uma semente germinou. A diferença de umidade entre os tipos de substrato pode ter influenciado a germinação de Ciachrus microphylla. Por outro lado, os tratamentos de imersão não influenciaram a taxa de germinação e o tamanho do hiperfilo. Portanto, de modo a possibilitar a produção de mudas dessas espécies de Ciachrus, recomenda-se, a partir deste trabalho, a utilização do substrato areia, vermiculita mais a carolina soil para a germinação de sementes de Ciachrus microphylla e a temperatura de 30 graus para a germinação da espécie de Ciachrus macrocarpa. Em nome do Instituto Inhotim e dos demais colegas que participaram para a execução deste trabalho, eu agradeço. Muito obrigada.